muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, compartilhando esses momentos. Casa cheia, eu gosto desse pertinho aqui, podia ter até mais, ia ficar mais feliz ainda. Calor humano, né? Saí de casa, minha mãe falou, vai estar um frio lá hoje, ninguém vai aguentar ficar lá fora, porque está muito frio. Aí eu casaquei, né? Camisa por baixo, camisa de manga comprida e casacão por cima. Eu cheguei aqui, o calor humano já fez o seu trabalho, já tirei a primeira parte, também não posso tirar o resto, né? Então, pessoal, hoje o nosso tema é... Todo mundo já está a par do nosso tema hoje? Sim ou não? Sim, não. Nosso tema é meditação, viu? Tinha gente que não sabia ainda. Vamos falar sobre o papel da meditação na nossa evolução espiritual. Algumas pessoas já têm algum conhecimento a respeito, outras nem tanto. A ideia e a intenção é a gente poder... Eu acho que eu vou querer, Cris. Desculpa. Já que você mexeu, que aí eu gosto de mexer mais os braços. Fico livre. Tá bom. Beleza. Então vou começar com uma pequena história. Bem pequena mesmo. Era uma vez um senhor que morava nas ruas e ele passou muitos e muitos anos embaixo de uma marquise. Ali era a casa dele, ali que a gente morava. Tinha as coisinhas dele já, o cobertorzinho, e ele ficava sentado em cima de uma caixa, tipo um caixote. Até que um dia um estranho passou por lá e esse senhor, num gesto assim quase mecânico, estendeu seu bonezinho e disse, senhor, tem um trocadinho aí? E o senhor, o estranho que estava passando, disse, rapaz, infelizmente hoje eu não tenho nada. Mas aproveitando, essa caixa que você está sentado em cima, você já olhou o que tem dentro dela? Ele falou, não, isso aqui é só uma caixa velha, já não sei nem quantos e quantos anos eu sento em cima dela. Mas você nunca teve curiosidade de abrir? Ele falou, não, não tem nada nessa caixa não, é só uma caixa velha. Pois abra, de repente tem alguma coisa, não custa nada. E aí o estranho seguiu seu caminho. E aquele senhor ficou com aquilo na cabeça, falou, será? Realmente ele fez um esforço, precisou manipular ali, porque já estava tão velha, né, tão emperrada. E qual não foi a surpresa dele quando ele abriu a caixa e tinha lá muito ouro, joias, pedras preciosas, meio surreal essa história, né? Mas ela tem um significado profundo, ela tem um sentido que tem a ver com todos nós. Calma aí, Ana, se tem a ver com todos nós, quem eu sou nessa história? Será que eu sou um mendigo? Será que eu sou a pessoa que mora na rua? Não é assim literalmente, como nenhuma história, é apenas uma analogia. Mas a história quer dizer que talvez exista um tesouro muito grande guardado, muito perto de nós, e nem sempre a gente acessa. E aonde estaria esse tesouro? Já que a gente não está falando de uma caixa ou de um caixote. É meio óbvio, eu sei, eu acho que vocês já estão intuindo isso, ou tendo certeza disso. Esse tesouro está literalmente guardado dentro de nós. E que qualidade tem esse tesouro? Será que é ouro? Será que são pedras preciosas? Certamente não. Mas eu poderia dizer, para a gente ter um entendimento assim simples e objetivo, que é um estado, uma emoção, é um conjunto de sentimentos, que se eu pudesse narrá-los seria uma mistura de alegria, de paz e de amor. Imagina a gente sentindo isso de forma plena, numa base sistemática. Isso seria um tesouro e tanto, né? Acredito eu até que mais valioso do que ouro e pedras preciosas. Muito bem, tem uma fala, uma passagem do nosso Mestre Jesus que remete a isso. Ele fala diretamente sobre esse assunto, sobre o tesouro, usando outras palavras. É uma fala muito conhecida e todos nós já escutamos, vamos escutar outras vezes, mas sempre é bom repetir, porque é uma verdade inexorável, inabalável. E quanto mais a gente ouve a verdade, mais próximo da verdade a gente se encontra. E essa fala de Jesus é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e tudo mais vos será acrescentado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Ele disse onde estava esse reino? Quem sabe? Pode levantar a mão. Eu sei que vocês sabem, vocês estão tímidos. Sabe que aqui a gente não precisa ficar tímido, estamos em família. A Cris já falou para cumprimentar a pessoa do lado, está todo mundo já chegado. Aonde está o reino de Deus segundo Jesus? Não vou avançar a palestra se a gente não tiver essa resposta. Beleza, no Evangelho. Ele cita no Evangelho. Mas no Evangelho ele cita: o reino de Deus está dentro de vós. Eu sabia que vocês já sabiam. Estava só com aquela coisinha de não quero falar, deixa que ele vai falar mesmo. Não ia falar não. Não ia adiantar aqui se a gente não tivesse essa informação vinda de vocês. Porque perguntaram a ele: mestre, aonde está o reino de Deus? E ele falou: o reino de Deus está dentro de vós. Não tem a ver com essa historinha do tesouro? Que o outro estava lá sentado em cima da caixa. A gente está um pouquinho pior nesse sentido, porque nem caixa tem. O tesouro está dentro de vós. Muito bem. E ele disse diretamente como a gente deveria fazer para encontrar esse tesouro? Claro que disse. Com todos os seus preceitos, com toda a sua doutrina de amor, de perdão, de expansão da consciência, ele disse. E Jesus nos ensinou uma técnica de meditação? Alguém sabe disso? Na verdade não. Especificamente não. Mas só ele ter dito isso, que o reino de Deus está dentro de vós, e isso deveria ser a nossa primeira procura, ele já estava dando uma pista e tanto sobre a importância dessa busca interior. E ele foi além, porque até comentei isso hoje lá em casa, a gente estava numa reunião familiar, e eu falei: parabéns para meu cunhado, está aqui, o Júnior, porque ele está se dedicando agora, pedalando, fazendo atividade física. E a gente estava falando, no caso do meu sobrinho, do filho dele, que de repente seria interessante fazer também atividade física, né, para melhorar a saúde, sair um pouquinho do computador. E aí eu falei: porque agora o pai dele está sendo um exemplo. E ser um exemplo é a melhor forma de educar. Isso não tem a menor dúvida. Vocês concordam com isso? Muito bem. Porque às vezes você fala, né, faz isso, faz aquilo, mas você faz o contrário. Que incongruência, que exemplo fraco, né? É como se fosse um nutricionista obeso. Não faz nenhum sentido. Você chegaria no nutricionista para fazer a sua dieta, visse uma pessoa acima do peso, eu não estou nem falando desse assunto, porque tem muitos motivos para a pessoa estar acima do peso, né? Não é um julgamento. Mas o nutricionista não dá, porque seria uma incongruência. E nós instintivamente buscamos por congruência. A gente procura essa coisa fina de realidade entre o que se faz e o que se fala, principalmente nas nossas referências, no caso aqui os pais, as mães e por aí vai. Jesus frequentemente subia o monte. Ele ia lá para quê? Dizendo ele ia lá para orar. Houve uma época que ele se retirou para o deserto, ficou 40 dias e 40 noites orando. Como a gente entende oração como uma conversa, a gente nem questiona, a gente imagina que ele ficou lá conversando com Deus. Mas cá entre nós, isso é uma coisa pessoal, opinião, eu acho que ele estava orando de outra forma. Eu acho que ele estava se colocando num profundo silêncio, abrindo os portais do seu coração para que o próprio Espírito de Deus pudesse habitá-lo. Isso significa sintonia direta com o Pai. Por isso que ele falava: eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou nele. E quando você entra num processo de silêncio,
A oração que tem a conversa, ela é muito poderosa, é muito positiva. A gente falou várias vezes aqui já do benefício que traz a oração, mas existe esse outro tipo de oração, que é a oração que você alcança através do silêncio. Que você para de falar, você esvazia os seus próprios pensamentos, esvazia a sua taça, e aí o Espírito Santo de Deus vem te habitar, para falar dentro do seu coração. Hoje a minha irmã Patrícia aqui na oração, uma oração muito inspirada, ela falou: será que Deus não está falando com a nossa consciência? E eu posso afirmar isso a vocês, com sinceridade, com humildade. Deus está falando conosco o tempo inteiro. A verdade pulsa dentro de nós a cada milésimo de segundo que passa, mas a gente ainda não está com a sintonia muito fina. Nem sempre a gente está com a sintonia muito fina para ouvir essa voz. Então, por isso que Jesus foi tão categórico: busca primeiro isso, porque as outras coisas virão por acréscimo. Tem um mestre indiano, um grande sábio, um guru, que veio da Índia na década de 30, chamado Paramahansa Yogananda. É um cara que eu admiro bastante, ele deixou um grande legado, ele trouxe do Oriente muito dessa sabedoria que para nós do Ocidente não é tão comum. Yoga, meditação, essa ciência também espiritual linda. E ele falava assim: enquanto nós não colocarmos como meta prioritária da nossa vida esse encontro do Deus vivo em nós, isso significa que nós estamos dormindo. Nós ainda não acordamos para a verdade, para aquilo que é o mais real. Está vendo como é que os mestres eles estão na mesma vibe, na mesma sintonia, eles falam a mesma língua, né? Então, Jesus não nos ensinou a técnica, mas deixou o exemplo, deixou essa fala, deixou esse preceito. E aí cabe a nós destrincharmos um pouquinho em cima disso, né? Quem tiver com esse interesse, eu acredito que todos nós aqui estamos, e esse é o nosso objetivo hoje. Vamos lá. Vocês já repararam que a gente está um pouquinho assoberbado de tarefas? Já repararam isso? Que o tempo está passando rápido, já até comentei sobre isso aqui, né? Nem é o tempo que está passando rápido, é a nossa mente que está muito acelerada. E aí a gente tem muitas coisas para cuidar, né? Trabalho, pagar as contas, cuidar da família, cuidar dos filhos para quem é pai, cuidar às vezes dos pais, para quem já está nessa fase. E o que mais? Cuidar da saúde, ir para academia, né? Cuidar do corpinho e tal. E quando tudo isso está bem cuidado, aí a gente... Depois disso, foi uma pegadinha, ele respondeu: aí a gente procura Deus, mas primeiro a gente tem que ter o nosso lazerzinho, né? Afinal de contas, o que a gente fala? Nós também somos filhos de Deus, precisamos ter o nosso momento de relax, não é verdade? Sim, é verdade. Aí depois a gente vai pensar ou procurar a questão da evolução espiritual, da sintonia com Deus. Não estou generalizando, mas via de regra é muito isso que a gente vê. Parece um discurso crítico, né? Poxa, está ali falando que a gente está assim, eu inclusive me incluo. Estou fazendo o melhor que eu posso para conseguir inverter esse padrão aí que existe, né? Na nossa vida, na nossa maneira de caminhar por esse mundo. Eu fiz uma conta rápida, agora que vai parecer crítica mesmo. Se uma pessoa assiste novela 2 horas por dia, de segunda a sábado, sabe quantas horas por dia ela fica na novela ao longo do ano? 650 horas aproximadamente. E isso vale para tudo que consuma o seu tempo, mais ou menos nessa média. Eu acho que tem gente que fica vendo futebol, campeonato, não sei das quantas lá, também essa quantidade de tempo. E aí, parece que eu estou pegando no pé, né? Que eu estou sendo bem chato, que eu estou sendo contra tudo isso. Ou pior, que eu estou sendo contra as outras coisas que eu mencionei, cuidar da casa, cuidar da família, pensar no dinheiro. Não, claro que não. Claro que isso tudo é importante. O problema é o desequilíbrio. O problema é a inversão de prioridade.
Aí sim eu acho que a gente acaba se enquadrando um pouco. E aí eu me pergunto, será que essa inversão de prioridade tem a ver com a quantidade de sofrimento que a gente tem percebido por aí, na vida? Ou na nossa, ou na das pessoas próximas? O que vocês acham? Sim. Vocês já acham que essa inversão de prioridade tem a ver com o sofrimento? Então eu vou falar de uma forma mais específica ainda. Será que a relação é essa? Quanto menos se procura o reino de Deus, o caminho espiritual, mais a pessoa sofre? Será que é assim? Estou vendo algumas cabeças balançando. Eu acho que é um consenso. Não vou nem pedir para levantar a mão. Eu, pessoalmente, acho que é assim. Eu acho que essa é a inversão de prioridade que é o problema. E o que fazer quanto a isso? Simplesmente mudar, né? Seria o ideal. Inverter essa lógica. Buscar mais as questões espirituais, a evolução moral e por aí vai. E que tipo de sofrimento é esse que a gente tem visto tanto por aí? Campeão, número 1, estresse de todos os tipos e que acaba se desdobrando em ansiedade, tristezas recorrentes, às vezes até depressão. Tenho visto muito isso. Falta de autoconfiança. A pessoa tem medo do futuro, tem medo de não realizar aquilo que ela gostaria de realizar, tem medo de ser julgada, tem medo de ser criticada, tem medo de não criar bem os filhos, tem medo de fracassar nos seus maiores projetos. Então isso tudo, esse sofrimento todo, é claro que ele é pesado. É claro que ele tem a ver sim com o que a gente falou, com essa inversão de prioridade. E quando a gente está sofrendo, o que a gente mais quer? Também não vou avançar não. Alívio. Alguma outra palavra? O que a gente mais quer quando está sofrendo? Paz. Que mais? Casal, Saulo e Virgínia, falei, citei nome. O que a gente quer quando a gente está sofrendo? Às vezes, sem pensar muito, simplesmente fugir dessa realidade. Fugir dessa realidade, por aí também. A gente quer, de alguma forma, aplacar o sofrimento. Né, Amanda? Vou falar nomes agora, porque aí já chamo logo Marlon, né? Vou ficar íntimo. Já sou. Então, a gente quer aplacar o sofrimento de qualquer maneira. A gente quer um remédio. A verdade é essa. Se tiver um remédio para cada sofrimento, a gente está dentro, é ou não é? E qual é o melhor remédio? Deus. Muito bem. Será o Rivotril? Será o Lexotan? Ou o Prozac? Ou álcool em excesso? Ou comida em excesso? Ou qualquer outro tipo de vício? Vocês sabiam que vício, em geral, para a pessoa que é viciada, é uma forma dela se medicar? Ela está buscando o alívio de algum sofrimento? Às vezes não aparece, né? Parece que é meio safadeza da pessoa, está lá de bobeira. Não. Geralmente essa pessoa está em algum tipo de desequilíbrio, achou aquele caminho como uma válvula de escape, como um anestésico para o seu sofrimento, e é ali que ela se alivia. Depois fica um padrão condicionado. Então a gente quer aliviar as dores do corpo e da alma. Se esses remédios todos que eu citei, e até os vícios, não são talvez assim o melhor caminho, certamente existe um melhor caminho. Mas antes de falar disso, mais objetivamente, parece que eu falo mal de remédios, né? Tem gente que comenta isso. Pô, você está pegando pesado, né? A medicina tem seu papel. Claro que a medicina tem o seu papel, e eu respeito muitíssimo a medicina, respeito muitíssimo os médicos, e eu acho que o remédio tem esse lugar. De novo, quase que a mesma fala. O problema é a prioridade. O problema é como você encara isso. Por isso que a gente vê tanto esse desequilíbrio. Muito remédio e pouca cura. Muita preocupação com os sintomas e nem tanto preocupação com as causas profundas
Nisso, infelizmente, a medicina ainda está um pouquinho longe. Para nós que já temos um conhecimento espiritual, que as causas, na grande maioria, são morais, são na personalidade, são espirituais, que acabam se desdobrando em causas psicoemocionais, e aí que vem as doenças físicas, de todas as ordens. Muito bem. Às vezes rolam as pausas para entrar na ordem. Então já falei que eu não falo mal da medicina, que é só uma questão da gente procurar um pouco mais entender essa nossa relação com remédios, porque eu conheço pessoas muito próximas a mim que são muito chegadas no remédio, passaram a vida toda ali muito próximas, e isso tem consequências. Essa coisa de imediatismo, de aliviar logo a dor, né, acaba gerando uma espécie de dependência. E se, como esse não é o caminho, a gente vai acabar sofrendo algumas consequências com isso. Então, vamos direto para o ponto. O que o médico dos médicos nos diz em relação a superar os nossos sofrimentos internos? De novo, vou precisar ser repetitivo. Buscai primeiro o reino de Deus dentro de vós, e tudo mais vos será acrescentado. Seria tão bom se a gente memorizasse esse princípio, porque ele é um facho de luz a nos conduzir, a nos orientar nessa nossa caminhada. E aí, essa busca interior, né, de ir para dentro, de olhar lá no fundo e conseguir curar nossas mazelas, ela não é tão simples assim. Ela exige de nós uma dedicação, exige de nós um processo, uma busca mesmo. E aí entra esse assunto, que é o nosso tema de hoje, meditação. Vou começar falando metaforicamente. Era uma vez uma gotinha d'água. Uma gotinha d'água que vivia triste pelos cantos, tinha momentos assim de grande ansiedade, se sentia muito... Ela era muito preocupada, na verdade, com a opinião alheia, sabe? Fazia tudo assim meio que pensando, será que as pessoas vão achar de mim e tal? E isso gerava uma angústia, uma ansiedade nela. Tinha lá um aspecto de insegurança também, e por aí vai. Era assim que vivia essa gotinha angustiada. Até que um dia, essa gotinha assistiu uma palestra de meditação, no lugar que ela ia lá, ela frequentava, e depois dessa palestra, essa gotinha d'água, ela resolveu procurar um pouco mais, procurou ir mais a fundo nesse assunto. E investigou, e leu, e fez um curso gratuito que tinha nesse mesmo lugar que ela assistiu a palestra. Então eu já estou fazendo, né, gratuito, né? Aí a gotinha assistiu esse curso, se aprofundou, praticou, teve disciplina para encaixar a meditação na vida dela, e ela foi meditando, fazendo disso um hábito, igual escovar o dente, comer, tomar banho. Ela começou a cuidar da mente dela. Charlene está meditando, né? Com frequência, todos os dias. Eu vi lá no Facebook. Eu estou informado, gente. Eu estou sabendo aí o que o pessoal está fazendo. Falou que é uma bênção, uma delícia. E quem experimenta sabe que é isso mesmo. Vai trazendo assim incríveis benefícios. E aí essa gotinha começou a sentir esses incríveis benefícios. E começou a ter um sentimento cada vez maior de paz, de tranquilidade. Aquela preocupação que ela tinha com o pensamento alheio já começou a não existir mais. Situações que antes ela reagia com nervosismo, com medo, com estresse, ela até achou estranho. Agora eu estou ficando mais calma, agora eu não estou sendo mais tão reativa. E foi passando o tempo, ela continuou praticando de forma disciplinada, dedicada, aquilo se encaixou na vida dela, até que um dia, numa das suas meditações, ela se sentiu assim meio que transportada para o grande oceano. Imagine uma gotinha d'água dentro do oceano. O que acontece, hein? Fisicamente falando, uma coisa só. Que bom que eu tenho ajudas. Uma coisa só. Ela se sentiu
o todo. Naquele momento, naquele instante, ela não era mais uma simples gotinha isolada, com medo de várias coisas. Sabe por quê? Porque ela era o todo, o grande oceano, na sua vastidão e na sua profundidade. E o mais incrível e paradoxal na experiência dela, que ao mesmo tempo que ela era o todo, ela ainda era ela. É um paradoxo. Realmente não dá para explicar de uma forma tão racional assim, cartesiana. São as duas coisas misturadas. Ela se sentia o todo e ao mesmo tempo ela sabia que era ela. E depois dessa experiência, essa gotinha nunca mais foi a mesma. Porque ela passou a sentir de uma forma constante, um sentimento de paz, alegria e amor. Não que ela não tivesse mais dificuldades, ela tinha. Mas essa força viva dentro dela passou a ser a sua maior verdade. Uma verdade que não está só aqui. Porque quando a gente só se instrui intelectualmente, a coisa até funciona aqui. Mas ela sentia aqui. E ela andava leve. E ela podia exercer todo o seu potencial no mundo. Essa é a história da gotinha. Falamos um pouquinho com a nossa mente inconsciente, com aspectos mais subjetivos do nosso entendimento. Vamos continuar um pouquinho nessa linha. O que é meditação, Anderson? Afinal, você veio para falar sobre isso. Meditação não é uma coisa em si. Ela não é um fim em si mesma. Ela é um meio para se atingir um fim. É como se ela fosse um veículo. A meditação é como se fosse um carro. E como todo carro precisa de um guia, de um motorista. Quem é o guia do carro da meditação? A própria pessoa que está meditando. Pelo menos ela que se coloca ali naquela condição. E esse carro está indo para onde? Como ponto final. Qual é o ponto final do processo de buscar o silêncio interior? Que eu já falei aqui 2 vezes. Qual é o ponto final? O que Jesus disse para a gente? Buscar primeiro o quê? O reino de Deus. O ponto final da meditação é esse. Apesar de ter muita gente falando da meditação como puramente uma técnica, uma ciência para ter efeitos fisiológicos e mentais, tudo isso acontece. Isso é verdade. Mas aqui a gente está numa casa espírita, a gente pode falar de espiritualidade sim, abertamente. O ponto final da meditação é a comunhão com Deus. Exatamente, a transcendência total. Só que não é tão simplesinho assim. Também não é nada impossível. E como eu estou aqui na analogia do carro, e esse carro vai caminhando nessa estrada, buscando esse ponto final, e ele encontra muitos obstáculos. Essa já é mais difícil um pouquinho. Que obstáculos são esses que a gente encontra quando a gente está buscando a verdade dentro, o Deus interior? Eu vou responder logo. Os obstáculos, apesar das formas variadas que eles aparecem, se chamam pensamentos. Pensamentos são obstáculos. Interessante. Mas vamos fazer uma comparação. Esses pensamentos são como neblinas. Neblina, né? Na estrada. A neblina ela pode ser mais rarefeita, mais ralinha, ou ela pode ser bem densa, não é assim? Quem já pegou estrada com neblina? E o carro da meditação, olha que notícia boa. O carro da meditação ele vem equipado com um item de série. Não é do opcional, o item de série, que é o farol da concentração. Então esse farol da concentração vai rompendo esse mar de neblina, e quem já dirigiu numa estrada com neblina sabe, em algum momento a neblina acaba e você atravessa. Aí dá uma sensação assim, né? Tudo claro, uma sensação boa, você estava ali, né? Concentradão. Aí você começa a dirigir com tranquilidade. Já chegou lá? Ainda não. Ainda tem um objetivo final, a estrada já está mais clara, já está mais limpa. E isso é muito bom, porque você vai sentindo benefícios. Anderson, estou começando a entender essa coisa aí metafórica, beleza? Qual é a garantia que a gente vai chegar lá?
Existe como saber o tempo que se leva até lá, a encontrar o reino de Deus em nós? Não. Não tem garantia que a gente vai chegar lá, não, nessa vida, e também não sei o tempo, mas pode ser. É possível, é acessível. Aí, como tudo na vida, vai depender do quanto a gente se dedica, né? Do quanto isso é uma prioridade na nossa vida. Acontece que não precisa necessariamente chegar lá para você sentir os incríveis benefícios. À medida que cada passo que você, tão lógico, né? Cada passo que a gente dá e vai chegando mais perto do reino de Deus em nós, coisas vão acontecendo. E eu vou falar desses benefícios mais lá para frente. Então já falei a história da gotinha, a meditação como se fosse um carro, mas Anderson, não entendi ainda, está muito no subjetivo o que é meditação. Fala um pouco mais específico, tá bom? Falo. Meditação pode ser entendido como uma técnica psíquica para você acalmar a sua mente, para você desacelerar os pensamentos e até, para um pouquinho de incômodo, né, de muitas pessoas, até parar os pensamentos. Será que é possível? Quem já tentou? É difícil, um pouquinho, vou falar a verdade. Mas, por isso que tem as técnicas. São várias técnicas que te ajudam a ir conseguindo esse processo de forma suave e gradativa. Porque muitas pessoas, agora eu vou, pelo menos me empenhar para derrubar um mito, talvez o maior mito sobre a meditação, de que eu não consigo, porque sentar, fechar os olhos e parar de pensar, já até tentei, mas isso não é para mim não. Minha mente não para, não é verdade? Estou vendo as meninas lá fazendo assim, é verdade, a mente não para, a gente fica lá, calma aí, e a conta para pagar, e aquele, tem que ir na farmácia, mas eu esqueci de dar aquele recado, vou ter que ligar daqui a pouco. Ai meu Deus, passa logo esse negócio, desse tempo da meditação. E você fica numa angústia. Então, quando a pessoa passa por essa experiência, ela fala, meditar não é para mim, pelo menos não nessa encarnação. Deixa eu nascer na Índia, na próxima, e lá com os gurus, com aquele negócio, de repente fica um pouco mais fácil. Mas não, se as pessoas soubessem, elas perceberiam que é bem mais fácil do que elas imaginam. O que é mais fácil? Não pensar em nada ou pensar numa coisa só? Pensar numa coisa só. Olha aí, que simplicidade. As técnicas de meditação, todas, pelo que eu conheço, elas se baseiam no farol do carro, da concentração. Lembra que eu falei? De você focalizar a sua atenção numa coisa só. Que pode ser um mantra, que pode ser a sua própria respiração. Vai se concentrando ali. Que pode ser um ponto de luz no meio da sua testa. O Yogananda, aquele que eu citei no início, ele dizia que esse ponto aqui, que algumas pessoas chamam de terceiro olho, é o centro da consciência crística. Que se você fecha os olhos e começa a se concentrar ali, você vai expandindo a sua percepção, sua consciência e por aí vai. Então a técnica é isso, é para ela te ajudar. E aí sim, gradativamente, à medida que você fica concentrado num ponto, ou concentrado num ponto, os pensamentos eles vão, a neblina vai se dissolvendo. Porque se você sentar e disser assim, agora eu vou treinar, parar os meus pensamentos, desista. Não vai dar. Porque a natureza, uma das naturezas da mente é pensar. E não é com essa forçação de barra que você consegue. Mas você consegue driblar isso se você começar a se concentrar. Eu vou falar isso. Não sei se vão puxar minha orelha depois, mas eu acho que não, né? Espero que não. Um dia eu estava num centro de Umbanda, que eu gosto, e estava lá o trabalho dos pretos velhos. Cada um sentado no seu banquinho, dando a sua consulta, eu estava ali esperando para receber a minha. E tinha um que estava praticando meditação. Eu que já sabia um pouco, sabia o que ele estava fazendo. Ele pegou uma vela, ele não atendeu naquele dia, e ele ficou mais de 1 hora olhando para a chama da vela sem interrupções. A entidade manifestada, meditando. Porque olhar para a chama da vela é uma forma de meditação. Meditação de olhos abertos, existe. Está vendo? A sabedoria está em todos os lugares.
Eu sou espírita, mas eu sou espiritualista também. Abrir os horizontes, conhecer um pouco do budismo, das práticas que vêm do Oriente, coisa rica, maravilhosa. Quando a gente está na nossa jornada espiritual, a gente vai entendendo que a religião, ela é uma seta que te aponta para uma direção, e elas são muito bem-vindas, porque quase todas as religiões se parecem nos princípios morais, né? As religiões bacanas. Então, se você às vezes transita um pouco por outros conhecimentos, você vai ver que existe muita semelhança entre todos, né? Pelo menos no quesito que é fundamental, que é a sua evolução moral, que é o amar ao próximo, que é respeitar o seu próximo, que é fazer a caridade, que é aprender a perdoar. Não tem nenhuma religião dessas que a gente conhece, das mais importantes no mundo, que discorde disso. Esse é o ponto de convergência entre todas as religiões. Por isso que quando a gente chegar num nível mais alto de consciência, não vai precisar nem religião mais. Porque a religião é o amor, é a prática do bem. Mas a gente está na nossa caminhada. E eu sou muito feliz e muito grato pela doutrina espírita, porque ela tem, uma bagagem de informação que facilita muito o nosso caminho e acelera a nossa jornada. Então, estava falando das técnicas, né? Meditação é uma técnica que vai ajudando você a superar esse processo compulsivo de pensar. Processo ininterrupto de pensar. Até dormindo as pessoas estão pensando. Acordam cansadas. Quando dormem? Porque cada vez aumenta mais o número de pessoas insones. E aí entra aquele circuito do remedinho para dormir, e aí aquilo vira um problema na vida da pessoa. E na maioria das vezes eu fico pensando, meu Deus, por que isso não é mais falado, mais divulgado? Na maioria das vezes o problema não é outro, é só porque a pessoa está pensando demais. Aí ela toma um remédio, desliga a mente, mas não desliga da maneira saudável. Por isso que acorda cansada e vira todo esse circuito. Se ela só aprendesse a meditar, fizesse uma atividade física, sei lá, tomasse algumas coisas naturais, provavelmente ela ia conseguir chegar nesse estado. Meditando, então, com uma certa facilidade, digo eu. Dá um pouquinho mais de trabalho, né? Aprender a meditar, sentar, dedicar um pouquinho do seu dia. Dá um pouquinho mais de trabalho do que remedinho para dentro. Mas a relação de custo-benefício, em algum momento a gente acaba entendendo o que é melhor para a nossa vida, né? Bem, pensamento, muito pensamento e tal. Algumas pessoas podem estar assim pensando, mas gente, pensar é normal, quanto mais a gente pensa, mais ideias a gente tem, isso é muito bom e tal. Não acho legal essa história aí de parar de pensar, não. Parar de pensar, fazer a meditação para alcançar esse estado de silêncio, para receber a conexão com o todo, isso não é ficar ali mole, entrar numa de agora eu tô zen, não quero mais saber da vida. Não, gente. Muito pelo contrário. Te dá mais energia, te dá mais sabedoria, te dá mais foco, te dá mais concentração. Então é bom para o estudo, é bom para o trabalho, é bom para os relacionamentos, porque você vê as coisas com mais clareza, você se vê com mais clareza. E o pensar acelerado, o pensar demais, segundo o psiquiatra Augusto Cury, né, um grande médico que a gente tem aqui no Brasil, que escreveu dezenas de livros, e quem conhece sabe do que eu estou falando, o quanto é importante, né, esse tipo de literatura para a gente ampliar mais ainda o nosso conhecimento. Ele batizou isso, ele chamou de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que é um mal que está cada vez mais crescente. E o que acontece quando a gente está pensando demais? Dificuldade de relaxar. Aí vem a insônia. Dificuldade de se concentrar em alguma coisa só. Aí vem uma coisa que é dos nossos tempos. Isso me dói. Hiperatividade. Síndrome do déficit de atenção. Toma Ritalina, criança. Você precisa se acalmar. Não é isso. Não é isso. Eu não vou entrar nessa seara aqui, que é um assunto bem polêmico, mas existem caminhos alternativos. A medicina, enquanto instituição, ela está muito apoiada numa outra instituição maior ainda e mais forte, que é a indústria farmacêutica.
Infelizmente, a gente ainda vive num planeta de provas e expiações, que o nível de consciência não é tão alto. E eu acredito que, infelizmente, muitos donos de indústrias farmacêuticas, eles não estão lá muito preocupados com a condição real do humano que está ali, consumindo esses produtos. Ele está mais ligado na questão, quanto mais remédio eu vender, melhor. Tiver doença crônica desde a infância, olha que maravilha. Déficit de atenção é considerado uma doença crônica, que a pessoa vai tomar o remedinho para o resto da vida, achando até bom, que ela vai falar, tá vendo? Tinha um problema, agora toma um remedinho, está tudo certo. Depressão, mesma coisa. Sabia que a pessoa gosta quando recebe um diagnóstico? Não estou fazendo chacota com isso, por favor, não me entendam mal. A depressão existe, ela é sim uma doença, mas na grande maioria das vezes é uma doença criada pelo nosso jeito de pensar. A gente vai pensando de um jeito, a gente vai encarando a vida e as situações da vida de um determinado jeito, e isso vai acumulando até que um dia, não é assim, até que um dia, e você começa a produzir substâncias químicas no seu corpo, de baixa qualidade, vamos chamar assim, que faz o seu sistema deprimir. Aí o que o remédio faz? Coloca aquela substância química, que teoricamente está pouca no seu corpo, ou para combater aquela que você liberou lá. É claro que você vai ter uma reação com o remédio, mas como diz uma psicanalista, eu esqueci o nome, eu li uma matéria dela, eu achei maneiríssimo o que ela falou: remédios não curam pensamentos. Se o seu pensamento está torto, olhando por um viés cinza para a vida, você precisa de outra coisa. Você precisa de informação de qualidade. Às vezes você precisa fazer uma terapia para entender os seus traumas, para poder ressignificar algumas coisas. Então, olha essa preocupação mais uma vez, né? Então, o pensamento acelerado ou o pensamento distorcido vai levando a gente para uma série de sofrimentos. Então, faz sentido sim, para quem estiver interessado, eu sei que isso não vai tocar a todos, mas aqueles que se sentirem um pouco mais compelidos por essa ideia, ou tocados mesmo, buscar mais informação. Eu estava falando de brincadeira aqui, mas eu estou falando sério. A gente não oficializou ainda a data, mas a gente vai fazer um pequeno seminário de um dia com esse tema de meditação. Eu vou vir aqui, eu vou compartilhar esse conhecimento para a gente ir além da palestra. E quem tiver interessado, com certeza vai ficar sabendo que a Cris vai anunciar, e aí vai poder vir aqui, igual a Gotinha, lembra que eu estava falando? E ter um pouco mais de experiência, e quem sabe até poder começar a praticar isso na sua vida. E até, quem sabe, tocar outras pessoas, porque é pelo exemplo que a gente toca. Lembra que eu estava falando? Então, se você tem lá os seus filhos em casa, e aí seus filhos veem você meditando, no início ele pode achar estranho, mas depois ele fica curioso. A criança é esperta, ela entende as coisas assim no ar. Daqui a pouco ela está querendo saber o que é aquilo, e daqui a pouco está, quem sabe, até meditando. Tem projetos em escolas onde a meditação já está fazendo parte, projetos em presídios, projetos em lugares onde as pessoas têm dificuldade material mesmo, né? Lugares muito pobres, zonas muito carentes. Então tem muita gente no mundo trabalhando nessa causa. E eu acredito que eu aqui estou fazendo, muito modestamente, um pontapé inicial. Pode parecer uma pretensão isso que eu vou falar, mas eu vou falar. Dentro da doutrina espírita. Porque eu acredito que é muito importante a gente divulgar mais essa informação e levar mais essa prática para as pessoas que já estão na caminhada dentro da doutrina, já estão alimentando o seu ser espiritual com informações magníficas de luz. Mas se você juntar com a meditação, esse carro vai andar mais rápido e vai ser legal, os benefícios vão chegar mais perto de você e mais rápido. E agora sim eu vou falar um pouquinho dos benefícios, até dos que a ciência fala. Bem, o campeão dos problemas que a gente vê por aí, eu já disse, é o estresse. E o estresse pode causar tudo, desde doenças psicoemocionais até doenças físicas. Não é só gastrite, não. Pode chegar a doenças bem mais graves.
Se for um estresse contínuo, um estresse de relacionamento, imagina, relacionamento doente, com marido, anos e anos, com filhos, isso pode gerar sim doença física grave. Não vou ficar aqui falando de nada assim muito contundente agora, porque o momento não é esse, mas pode. Então o estresse é apenas uma reação do nosso corpo para as circunstâncias que aparecem. E isso, teoricamente, é normal, é bom, é um equipamento que a gente tem para reagir quando a situação está difícil. Porém, no mundo moderno, do jeito que a gente vive, o nosso sistema ele começou a interpretar os nossos estímulos do dia a dia, tudo como situação difícil. E aí o estresse começa a ficar numa base contínua. Tem uma glândulazinha chamada suprarrenal, que ela libera hormônios, adrenalina, cortisol. E isso, para um momento de urgência, é muito bom. Se você tiver que correr do cachorro, se você tiver que ajudar uma pessoa que acabou de sofrer um acidente, isso é muito bom. Mas de forma contínua no seu corpo, afeta, gera um desgaste no seu campo físico e mental. Afeta, por exemplo, o sistema cardiovascular. Aumenta o risco de doenças cardíacas e uma série de outras coisas. Então, quando você medita, você diminui significativamente a glândula suprarrenal. Você acalma ela, você faz um carinho nela, calma a glândula, fica tranquilo que está tudo certo, vai dar tudo certo. Quando você medita, o efeito é esse. E aí ela diminui essa produção e você entra num equilíbrio. E muitas vezes, fazer meditação, a pessoa sente o efeito na hora. É como se ela tivesse tomado, se ela estiver muito agitada, e se ela souber a técnica, ela vai se sentir como se tivesse tomado um calmante. Ela vai começar a entrar numa espécie de equilíbrio, só que é um equilíbrio diferente daquele efeito causado pelo calmante, que meio que desliga a pessoa. É uma serenidade que vem de dentro para fora. Isso também por conta das alterações químicas, neurotransmissores que são liberados, alguns hormônios que diminuem, como eu acabei de falar. Por exemplo, tem uma glândula no nosso cérebro chamada hipófise ou pituitária. E ela é considerada a glândula mestra, apesar de ela ser pequenininha, do tamanho de uma ervilha. E ela, além de controlar a maioria das nossas glândulas endócrinas, ela libera uma substância chamada endorfina. E a endorfina, ela é o maior analgésico natural produzido pelo corpo. Analgésico produzido pelo corpo. Quando eu medito, a hipófise libera grandes quantidades de endorfina. Olha a meditação tratando a dor crônica, pelo menos como coadjuvante, sem dúvida. Por isso que cada vez mais os hospitais adotam essa prática. Muitos médicos, inclusive, já indicam meditação. Isso vai crescer cada vez mais, vocês vão ver. Depois dessa palestra de hoje, vocês vão ficar mais atentos e perceberem como esse tema está crescendo. Então, além disso, a endorfina causa uma sensação de bem-estar e de prazer. Quem faz exercício também conhece isso, que fazer exercício também libera endorfina. Comer chocolate também libera endorfina. Eu tive que falar isso, porque é verdade. Mas com equilíbrio, por favor, porque senão aí o efeito colateral vai ser ruim. Então, meditar faz isso. Além da endorfina fazer essas coisas que eu já falei, ela também revigora o seu estado físico e mental. Ela faz uma coisa excelente, as mulheres vão adorar essa parte. Ela tem um efeito anti-envelhecimento. Olha que espetáculo! Meditar rejuvenesce. E com todo esse balanço eletroquímico que acontece no seu cérebro e obviamente no seu corpo todo, porque essa produção ela vai para a sua circulação sanguínea, você aumenta o seu sistema imunológico, aumenta as suas defesas. Se você está doente, você vai ficar bom mais rápido. Se você já está saudável, você vai ficar mais saudável ainda. Então meditar é show de bola, é nota 10, é tudo de bom, vale a pena. Eu estou aqui para isso hoje, para criar um efeito, um estímulo de quem sabe acordar um pouquinho quem já estava querendo saber do assunto, querendo se interessar, para a gente dar um passo além, porque isso vai fazer diferença na nossa vida. E agora eu vou só ler rapidinho, trouxe aqui uma cola, na verdade é porque eu quis ler as palavras da autora sobre meditação.
Minha cola é grande, hein? Sabe quem é a autora? Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções. Em um nível mais profundo, a meditação é o instrumento preciso para a auto-identificação, que quer dizer autoconhecimento, porque ela faculta alcançar as estruturas mais estratificadas da personalidade, revolvendo os registros arcaicos que se transformaram em alicerces geradores da conduta presente. Precisa de uma tecla SAP, eu sei. Quando você medita, você vai lá no fundo do seu eu espiritual e revolve os seus registros arcaicos, aquilo que às vezes você viveu em outras vidas e que está sendo base para as suas condutas presentes. Condutas, às vezes, um tanto quanto destrutivas ou nocivas. Às vezes você tem um medo que não sabe de onde vem. Às vezes você tem uma irritação que não sabe de onde vem. Meu Deus, eu não queria me irritar assim. Eu não queria ser essa pessoa explosiva. Ou eu não queria ser essa pessoa que tudo fica abalada demais com o que acontece. Às vezes esses registros estão lá atrás. E quando você medita, você vai dissolvendo essas névoas do seu ser no silêncio. Porque vejam a imagem. Você medita, você vai silenciando os pensamentos, a força divina vai entrando, porque você vai entrando em contato com esse ser expandido que é você mesmo, o todo. E aí essa luz, quando toca as suas sombras, luz e sombra não é uma coisa que combina muito, né? Ou até combina, num certo sentido, mas você dissolve as suas sombras de uma forma suave e natural. Tem esforço? Tem empenho? Tem empenho, você está ali buscando, você está ali se dedicando. Continuando, Joana de Ângeles, esse mergulho consciente nas estruturas do seu eu total faculta a liberação das imagens conflitantes do passado espiritual, ensejando a harmonia que necessita para a preservação da saúde, então enriquecida de realizações superiores. Ela fala muito lindo, né? Você libera as imagens conflitantes do passado e favorece a harmonia para a sua saúde. Arrisco eu a dizer, física, mental e espiritual. E aí, quando você chegou nesse ponto, então enriquecida de realizações superiores. Tudo faz sentido agora. Quando você atinge o reino de Deus em você, você fica nesse equilíbrio, nessa paz interior, nessa alegria que não morre e nesse amor incondicional. É claro que quando você está vibrando nessa frequência, tudo vai ser mais fácil e tudo vai chegar até você com mais tranquilidade. Paz, harmonia nas relações, prosperidade material. Sim, Jesus falou que era tudo. Buscai o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Ele não brincaria com isso. Imagine a seriedade de Jesus, esse Espírito iluminado na terra, trazendo a informação de forma concisa, profunda, para nos guiar e nos orientar. E a Joana vem, da sua forma tão profunda também, tão linda, ratificar tudo isso. Então, meus queridos amigos, que um dia, com a nossa caminhada, com a nossa busca, com o nosso interesse pelo aprimoramento moral e espiritual, se instruindo através da doutrina, se dedicando ao próximo e agora, quem sabe, meditando, a gente possa chegar naquele ponto do apóstolo Paulo, que disse certa vez: apesar das tribulações, o meu espírito regozija de felicidade, porque já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Muita paz a todos, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Então, vamos fazer uma breve meditação. E do jeito que eu falei para vocês,
A meditação, ela é uma busca pelo silêncio interior, por esse contato com o seu eu mais profundo. Então eu vou falar só durante um período introdutório e depois a gente vai ficar uns 2 minutinhos em contato com o nosso silêncio, na medida que for confortável para nós. Então, já de olhos fechados, concentramos na respiração, o ar que entra, o ar que sai, apenas observando os leves movimentos do seu corpo nesse ritmo, que é o ritmo da respiração. Todo o universo respira, expande e contrai, expande e contrai. À medida que a gente passa a observar a nossa respiração, estamos entrando em sintonia com todo o universo à nossa volta. E se por acaso vierem pensamentos, desde que venham, não lute contra os pensamentos. Os pensamentos são como nuvens que vêm e que vão. E você continua respirando, sentindo o seu corpo encostado na cadeira, relaxando as pernas, os ombros, os pés, a mente, o coração. Tudo vai entrando em sintonia, suave e gradativamente. E você pode, se desejar, olhar naquele pontinho, mesmo de olhos fechados, entre as suas sobrancelhas, o centro da consciência crística. E agora você tem esse ponto de atenção para observar, enquanto você respira. E daqui por diante vamos ficar em silêncio. De forma muito gentil, muito amorosa, gradativamente a gente vai voltando desse mergulho interior, rapidinho, porém precioso, de conexão. E vamos fazer a prece. Deus, Pai amado, de infinita bondade e misericórdia, que através de seu Filho Jesus, nosso irmão mais velho querido, trouxe a esse planeta a doutrina abençoada do amor. Como podemos, Senhor, expressar a nossa profunda gratidão diante desse tesouro maravilhoso,
inconcebível, que é a presença do Mestre no nosso planeta, e mais ainda, que é a presença do Deus vivo em nossos corações. Peço o seu amparo e as suas bênçãos para cada um aqui essa noite. Que as luzes do alto se derramem sobre nossas cabeças, como se fosse uma cachoeira de luz, banhando e lavando os nossos pensamentos, banhando e lavando os nossos corações. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de vos servir, de estar em comunhão com essa família espiritual que busca a cada dia o encontro contigo, Mestre. Cada vez mais consciente de que esse encontro é no íntimo dos nossos corações e da nossa alma. Que possamos levar um pouco dessa paz e dessa energia maravilhosa que vibra em nós agora para os nossos lares, para todos aqueles que vierem em nossos pensamentos nesse momento. Talvez as pessoas que você mais ame, ou talvez aquelas que mais precisam desse bálsamo, dessa luz reconfortante e reparadora. Esteja conosco, Senhor, a cada dia, a nos guiar e a nos orientar por essa estrada, por essa jornada de crescimento, de trabalho e de aprendizado. Em nome de Jesus, assim seja.